Olá, tudo bem? Para essa questão aqui tem um desenho para a gente entender melhor, mas a gente vai precisar saber algumas coisinhas sobre como determinar a velocidade tangencial de um determinado ponto na Terra, qual é o período de rotação, como que a gente relaciona essas velocidades e tudo mais. Ali ele está falando, né, para a gente considerar a rotação da Terra, e ele quer saber qual é a latitude para que a velocidade tangencial do objeto que está no norte seja metade da velocidade do que está no equador. Primeira coisa, como que a gente determina a latitude? A latitude é o ângulo de um determinado ponto em relação ao equador. Como assim? Partindo aqui do centro da Terra, né, que seria no caso o equador, a gente vai traçar uma reta do centro da Terra até o ponto que a gente quer considerar. E aqui a gente vai traçar uma reta com o equador. O ângulo que for feito aqui entre essas duas retas vai ser o ângulo alfa, que vai ser o ângulo que vai definir a latitude. Tanto que, na latitude do Equador, o ângulo é 0 graus, e conforme a gente vai subindo, esse ângulo vai aumentando, até que aqui no polo seja 90 graus. Aí tem 90 graus norte e 90 graus sul. Mas aqui no Equador é 0 graus, e daí esses ângulos vão aumentando conforme a gente vai se afastando do Equador. Tá? Então, o ângulo da latitude vai ser esse ângulo aqui. Aí, como é que a gente está indo do centro até a superfície da esfera, então essa distância aqui vai ser igual ao raio da esfera, que também vai ser igual ao raio que é aqui do centro até o ponto 1. E a gente quer que a velocidade aqui do ponto 2 seja metade da velocidade do ponto 1. Como é que a gente determina a velocidade tangencial, no caso, né, que é a velocidade linear, de um determinado ponto da Terra, para comparar, né? A gente não vai usar o raio em relação ao centro da Terra. A gente vai usar o raio em linha reta na horizontal em relação ao eixo de rotação. Então aqui eu vou ter o meu eixo de rotação, que vai ser aquele famoso Greenwich, né? Que é determinado ali pelas longitudes. Não que o Greenwich seja o eixo de rotação, né? O eixo de rotação é como se estivesse passando pelo centro da Terra. Mas a gente pode relacionar o mais próximo que a gente encontra dele ao Greenwich, que é o que define ali o início, né, da contagem da longitude. Então, em relação a esse eixo de rotação, a gente define o raio. Então, todos os raios aqui que vão definir, né, a velocidade tangencial de cada ponto da Terra vão ser paralelos a essa linha horizontal que vai unir o centro da Terra até o ponto no Equador. Tá, então aqui, ó, eu tenho esse raio, e daí é como se eu pegasse e fizesse o movimento do 2 aqui, que a Terra vai estar girando assim, né? Aí o que vai acontecer? Esse movimento do 2 vai vir pra cá, e ele vai fazendo a rotação dele. Esse aqui foi o desenho que eu montei pra você, ó. Que aqui ele vai descrever essa trajetória circular, então ele vai vir aqui pra frente e vai lá pra trás. Pra frente e lá pra trás, descrevendo essa trajetória aqui. O raio, né, que vai ser essa trajetória, vai ser esse raio R, que é o raio aqui do ponto até aqui no eixo de rotação. E aqui no ponto 1, né, ele vai vir aqui pra frente e vai lá pra trás. Vai vir aqui pra frente e vai lá pra trás. E essa circunferência é como se a gente pegasse uma faca e cortasse assim a Terra, né? Aí se a gente olhasse de cima, a gente ia ter uma circunferência, que ia ser determinada por esse plano da esfera, né? E daí pro Equador, essa circunferência ia ter raio Rzão, que é o raio da própria esfera. E aqui, se a gente cortasse no ponto 2, como se a gente cortasse só essa calota aqui de cima, só essa partezinha da esfera, aí a gente vai ter o raio R, tá bem? Então, a partir disso, eu vou determinar a velocidade do 2 como um raio Rzinho e a velocidade do 1 como um raio Rzão. Eu quero que a velocidade do 2 seja metade da velocidade do 1. Lembra como é que a velocidade no movimento circular é 2πr vezes a frequência ou 2πr dividido pelo período? Então, faz aqui. 2 vezes π vezes o raio de 2, né, que no caso é o Rzinho dividido pelo período de 2, é igual a 2 vezes π vezes o raio de 1, que é o Rzão dividido pelo período 1, dividido para 2, aqui da relação, né? Eu tenho aqui 2π e 2π dos dois lados da equação na parte de cima, então posso cortar. Aí fica R2 sobre T2, aqui faz a divisão de fração, né? Fica R1 dividido para T1 vezes 1 sobre 2, que é R1 vezes dividido para 2 vezes T1.
E daí a gente pode pensar assim, ó, o período é o tempo que demora para dar uma volta total. Uma volta da Terra em torno de si mesmo é um dia. Um dia, independente da posição que você esteja, vai demorar 24 horas, né? Então a velocidade angular em todos os pontos da Terra é a mesma. Por quê? Porque todos eles demoram o mesmo tempo, que é o tempo de 24 horas, equivalente a um dia, para dar uma volta inteira na Terra, né? Então, no caso, eles demoram 24 horas para percorrer o ângulo de 2π, que é uma volta inteira. Então, não importa o ponto da Terra que você esteja considerando, o período tem que ser o mesmo, porque todos eles têm que demorar o mesmo tempo para dar uma volta na Terra, que é 24 horas, ou seja, um dia. Então, o período 2 é igual ao período 1, e eu posso acabar cortando. Aí fica R2 é igual a R1 dividido para 2. O R1 lembra que é o Rzão, né? Então, é igual a Rzão sobre 2. E o R2 é o Rzinho. Então, Rzinho é igual a Rzão sobre 2. Aí lembra daquela questão assim da matemática, de que quando a gente tem retas paralelas cortadas por uma transversal, os ângulos opostos são iguais. Esse raio Rzinho vai ser paralelo a essa reta horizontal aqui do equador. E essa daqui vai ser a transversal, então esse ângulo vai ser igual a esse ângulo. Aí eu pego e jogo pra cá, ó. Eu tenho o ângulo alfa aqui e eu posso construir um triângulo, né? Aqui é 90 graus, que vai ser uma reta horizontal e aqui o eixo é vertical. Aí eu construo um triângulo retângulo. Aqui é o Rzinho, que é R sobre 2. Aqui é o Rzão, que é o próprio Rzão. E aqui é o ângulo alfa. Aí, como eu tenho cateto adjacente à hipotenusa, eu posso fazer o cosseno, que é cateto adjacente sobre hipotenusa. Cosseno de alfa é R sobre 2 dividido para R, que dá 1 sobre 2. Para o cosseno dar 1 sobre 2, o ângulo precisa ser 60 graus. E assim a gente descobre que a latitude é de 60 graus.